Bom dia novamente a todos, bom dia àqueles que nos acompanham aí no YouTube, né? É uma alegria para a gente ter mais uma oportunidade desse estudo. Nós estamos hoje seguindo a nossa dinâmica, né, do nosso terceiro sábado do mês, em que nós estamos acompanhando a obra do Divaldo Franco, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior. Nós estamos no capítulo 8, Sicários da Alma. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa conversar. Sicários da Alma. Nossa, eu quando fui começar a preparar, fui me dar conta que a gente tem que ficar lendo esses trabalhos sempre com o dicionário, né? O que é sicário? E aí, sicário eu procurei, assim, no dicionário online, está como substantivo masculino, é o matador de aluguel, ou quem é contratado para matar alguém, facínora. Quem é perverso ou age com maldade, crueldade. No dicionário Oxford, também como substantivo masculino, né, é o assassino pago, o malfeitor. Mas eu ainda fui pesquisar porque eu procurei isso daí em outras palestras que eu procurei a respeito desse tema, eu encontrei que existe esse significado aí que eu estou apontando para vocês aí no Wikipédia. Deriva da palavra latina sica, como era conhecido, um pequeno punhal curvo ou adaga que se podia facilmente ocultar debaixo da roupa ou mesmo na palma da mão. E era usado pelos trácios, tidos como criminosos, mercenários, pelos antigos romanos. E então nos dá a ideia, né, dos assassinos, né, sicários de alma, os assassinos da alma, né? Aquele punhal que nos fica ali escondido ou cravado, né, quando a gente é acometido por ele. Então, assim, o título é a descrição realmente desse capítulo de Joana de Ângeles. Então, ela vai falar que existem ela aponta que pelo menos 3 sicários da alma, que são o passado, a incerteza do futuro e o desconhecimento de si mesmo. Então, a gente vai explorar um pouco esses sicários, certos de que existem outros, né? Mas vamos nos ater a esses daqui, que Joana faz uma exposição brilhante aqui nesse capítulo. Quando a gente fala sobre o passado, é curioso, quando a gente lembra, tem lembranças agradáveis, mas também tem as lembranças muito desagradáveis. As lembranças ruins, elas acabam tendo um efeito sobre nós. E aí a gente pensa assim, a gente tem aquele olhar pesado para o passado, né? Como se aquilo nos machucasse, nos incomodasse. E eu gosto de pensar na seguinte reflexão. A gente olha para trás, a gente lamenta isso porque a gente considera que foi um erro. E sendo um erro, a gente constata a nossa imperfeição. E a gente não gosta de ser imperfeito, né? E declarar-se ou perceber-se imperfeito mexe ainda mais com das principais chagas nossas, né? Que é o orgulho. Então, por que é tão pesado o passado? Porque o passado, se tem erros, quando todos nós temos erros, demonstra ou mostra a nossa imperfeição. E isso mexe com o nosso orgulho, é pesado. E muitas vezes, essas lembranças dos eventos negativos, elas ficam recorrentes, insistentes, né? Ou mesmo pesadas, porque podem não ser tantas lembranças que nos afetam, mas às vezes uma ou duas específicas têm um peso, uma carga emocional importante para a gente. E Joana de Ângeles fala sobre como a gente pode agir. Puxa, o passado já foi, né? A gente pode ficar lembrando disso, mas já foi, já está para trás, não tem como voltar. Então, Joana coloca que o importante para a gente é fazer uma análise tranquila dessas ocorrências infelizes. Na página 102, ela coloca o seguinte trecho. Uma análise tranquila das ocorrências infelizes desperta a consciência para encontrar meios de diminuir-lhes as consequências, criando condições propiciatórias para um futuro mais equilibrado, através das oportunidades e realizações presentes.
a cada instante se podem produzir fenômenos salutares que se alongarão em cadeias de acontecimentos ditosos. Se a gente for pegar aqui esse trecho, né, o passo a passo dele aqui, análise tranquila das ocorrências. Por quê? Quando a gente olha para esse passado pesado, está cheio de carga, né, emocional, e a gente não tem a devida tranquilidade para observar isso. Aí a gente faz o passado presente. A gente revive aquele momento, né? Cada vez que a gente lida com essa lembrança, a gente evoca todas as nossas emoções que estavam relacionadas àquele momento. E então a análise tranquila dessas ocorrências é que vai nos despertar para as formas de diminuir as consequências, reduzir os danos, tentar criar condições para que no futuro a gente esteja mais equilibrado do que agora. E isso só acontece através daquelas oportunidades, como o Joana coloca aqui, e realizações do presente. Então, o passado já foi, mas no meu presente eu posso criar condições para que o futuro seja diferente, né? Então, a cada instante nós podemos produzir esses fenômenos salutares, que vão se alongar em cadeias. Mas ainda tem outras considerações a respeito desse passado. Por quê? Se a gente considera, por exemplo, a diferença entre o passado próximo e o passado reencarnatório. Quando a gente pensa no passado próximo, Joana nos convida a olhar para o ontem, né, ou para essa vida ainda, com um olhar mais positivo. Nós temos uma tendência realmente a enxergar com a negatividade, não é? A gente enxerga, sei lá, aquele chefe que me perseguiu durante o trabalho, né, enquanto eu estava naquele emprego, mas a gente não enxerga como o chefe poderia ter sido muito justo, ou poderia ter me valorizado no início da carreira, ou foi quem me deu a promoção. A gente só enxerga o lado negativo. Se tem uma vizinha que é fofoqueira no meu prédio, eu só enxergo que ela está falando da vida dos outros, mas eu não enxergo o quanto ela se propõe a ajudar, o quanto ela pode ser solidária naquela comunidade. Ou se a gente pensa, né, sei lá, um parceiro, um companheiro que às vezes está no humor, né, mais rebaixado, que está rabugento, a gente enxerga as implicâncias dele, mas não enxerga o quanto ele faz, né? O quanto ele faz de bom para casa, para o lar, enfim. A gente deve enxergar que não existe ninguém que é completamente mal, né? Mesmo o pior vilão tem conexões emocionais, tem um lado positivo, e a gente deve exercitar nesse passado próximo essa nossa tendência a enxergar o lado negativo e transformar isso numa visão mais otimista. Outro ponto é quando a gente tem esse passado reencarnatório. E Joana, em outros capítulos desse livro, em outras obras, né, explora bem como a conexão com esse passado reencarnatório, e às vezes como, mesmo que a gente não tenha uma lembrança consciente, esse passado nos influencia no presente, às vezes fazendo com que nós desenvolvamos psicopatologias. Então, muitas vezes, a depressão, estágios de ansiedade, né, angústias, medo generalizado, estão relacionados a esse passado reencarnatório. E Joana sensibiliza para que, se nós tivermos uma visão, uma consciência do bem, que assim como nesse passado próximo já é realizado, já foi realizado, mas também no passado reencarnatório, a gente vai ter mais leveza para enxergar esse passado. E vai poder ter capacidade, né, vai encontrar capacidade para a reabilitação de nós mesmos. Então, esse é um ponto muito importante para a gente considerar, que os dois passados, né, seja esse próximo reencarnatório, eles têm efeito sobre nós, mas nós também temos recursos para minimizar esses danos, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse pensamento de que a gente pode minimizar esses danos, a gente não está livre da mágoa e da culpa. Em outros momentos, até nesse estudo, a gente pode falar sobre mágoa e culpa. Então é interessante pensar que assim, a mágoa, no sentido de quando o outro nos fez algo, né? Quando nós somos vítimas. Quando isso acontece, a gente fica magoado, e aquele sentimento, aquela mágoa, vai aumentando, vai prevalecendo ao longo do tempo. Então isso se transforma em ressentimento. E nós vamos tendo a necessidade de que haja uma punição para aquele que nos fez, né? Para o nosso algoz.
Essa punição, ela pode ser, a gente fica num desejo interno, né? Daquele desejo de vingancinha do outro, tomara que o outro quebre a perna ali na frente, que ele perca o emprego também, né? Só por isso, só porque a pessoa ficou com quem eu era apaixonada, agora vai se separar, não vai ser feliz no casamento. Então tem um desejo de vingança que acontece e que faz mal a nós mesmos, né? Então a vítima, nesse desejo de vingança, acaba provocando um mal ainda maior. E isso porque, primeiro, muitas vezes o outro nem sabe aquele mal que causou a você. Então, às vezes você viveu uma experiência, você ficou magoado por algo que o outro fez, mas ele não tem nem noção daquilo. Ele não se importou porque ele não soube o quanto aquilo te afetava. Outro ponto é que quando você fica nesse comportamento de vingança, você não compartilha com ninguém. Você vira um processo solitário. Você vai compartilhar o que é uma sombra, né? A raiva que você tem, a inveja que você tem, né, o desejo de vingança. Então, vira um processo solitário. E isso a gente pode ver, inclusive, como nos trabalhos mediúnicos isso acontece, né? Muitas vezes a gente engaja nesse comportamento de desejo, de sede de vingança, por 1000 anos, né? Então, encarnação após encarnação, a gente acaba ficando conectado àquele desejo e, portanto, conectada, né, àquelas outras consciências. E a gente sabe já o quanto, e o Suzelli falou isso muito bem nos últimos estudos, né, o quanto esse pensamento, esse padrão de pensamento é responsável também pela aproximação dos irmãos que estão afinados. Né? Então, a gente se afina com os amigos que têm o mesmo desejo e a gente pode entrar no processo de obsessão. A culpa, por outro lado, né, quando a gente se sente responsável por um dano a alguém, quando se prolonga também esse sentimento de culpa, a gente entra no remorso e também deseja, né, uma punição, só que essa punição é para nós mesmos. Então, a gente acaba tentando se castigar, se punir, ou tentando compensar eternamente o que a gente fez ao outro, né? Bom, já que, se a gente for pensar até em outras vidas, né? Eu deixei minha família no passado, abandonei minha família numa vida passada, e agora está mergulhada na família, de maneira até um exagero de superproteção, por exemplo, né? Ou de excesso de controle. Então, a gente acaba tentando compensar o que foi um fator de culpa para a gente no passado. E isso também nos leva a um processo de adoecimento. O sentimento de culpa pode levar a sintomas psicossomáticos. Então, é quando a gente adoece do corpo por conta dessa culpa. É muito importante pensar que a gente, quando olha para lá, né, quando olha para o passado e fica permeando ou girando em torno desse processo de culpa, a gente acaba não se dando a chance de agir diferente. Então, a gente fica numa prisão emocional. Então, Joana desperta para a gente perceber que tanto o mecanismo de mágoa ou culpa podem levar ao nosso adoecimento, enquanto a gente tem que minimizar isso. Aqui eu trouxe um trecho do livro, né, na página 109, e que ela fala sobre a culpa. Veja só. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado, substituído por outros, criadores de confiança e serenidade, sem sombras psicológicas que ocultem a realidade, o desenvolvimento de valores internos, dos valores internos. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa deve ser eliminado, mas ela fala, não é só eliminado, é substituído por outros. Então, é colocar algo, é transmutar essa sensação, esse sentimento de culpa, por confiança, serenidade, sem deixar que aquilo se torne uma sombra para a gente, né? Sem se ocultar da realidade. Tem um grupo de estudos da AME Rio Grande do Sul, que quando eles fizeram esse estudo, um dos facilitadores falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou assim, a culpa é um sentimento de quem não se arrependeu. E aí as pessoas ficaram tentando entender, né? Ele foi explicando o seguinte, que a culpa, ela acontece quando a gente não se arrependeu, porque quando a gente se arrepende, a gente muda de comportamento. Então, vamos pensar assim, sei lá, um fumante, né? Um fumante que se sente culpado por fumar, não consigo largar o cigarro, enfim, né? Por mais que tenha lá na carteira de cigarro aquela foto, né, do
do pulmão preto, do feto mal formado. O conhecimento ali não é o bastante, porque ele não consegue se livrar do cigarro. Ele fala, eu sinto culpado, eu deveria parar de fumar e tudo. Mas aí, nesse sentido que o facilitador colocou, né? A culpa está presente, porque se ele tivesse realmente se arrependido de ser fumante, ele conseguiria, o passo adiante seria, vamos modificar, deixar de fumar. Né? Quem se sente culpado por fumar, fuma. Né? Quando a gente assume uma responsabilidade, uma relação com aquele ato, a gente acaba repetindo isso. E esse é um mecanismo que pode alimentar a culpa. Né? Então, como é interessante, assim, foi uma reflexão que eu trouxe para vocês para a gente elaborar depois juntos, como de fato a informação ela não é suficiente, a gente precisa ter uma dinâmica, uma força para modificar o nosso comportamento. E vamos seguindo aqui, pensando que nesse mecanismo de culpa, o que a gente encontra, né, como a nossa cura para essa culpa é o perdão e o auto-perdão. E coloquei aqui o perdão, o hétero-perdão, né, e o auto-perdão, porque o perdão, quando a gente está nessa posição de vítima, e a gente precisa perdoar aquele algoz. E o auto-perdão, quando a gente está na posição de culpado, né, de algoz, e a gente precisa também elaborar isso. É interessante quando a gente pensa sobre o perdão, porque quando a gente olha lá no passado, a gente tem que entender que a gente era a nossa melhor versão, né? Quantas vezes a gente falou sobre isso aqui? Eu até ouvi outro dia numa palestra sobre programação neurolinguística, que uma das pressuposições dessa técnica de PNL é de que cada indivíduo age perfeitamente. E o agir perfeitamente é conforme dadas as circunstâncias, as suas condições, o seu aprendizado, você agiu perfeitamente. Ninguém faz uma prova para tirar 7, a gente faz para tirar 10. Né? Como disse Emmanuel aí, né? Ninguém brinda com vinagre, a gente dá o nosso melhor. Né? Então, é importante primeiro ter essa consideração. A gente fez o que era melhor. Dadas as circunstâncias, a gente fez o que podia e deu a nossa melhor forma. Outro ponto é, às vezes a gente pensa que se a gente voltasse atrás, se eu pudesse voltar atrás com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria igual, eu faria diferente. Mas Joana ressalta que, às vezes, a gente até pode pensar nessa volta atrás, né, como seria possível voltar atrás e agir, só que a gente provavelmente não teria forças, reservas morais para agir diferente. Então, eu até fiquei pensando, né, como assim, eu poderia, sei lá, eu voltaria atrás quando eu fazia, sei lá, de pensar alguém que sofre bullying, né, uma criança que sofre bullying no passado, que sofreu bullying. Falar, se eu voltasse lá atrás ia ser tudo diferente, né? Eu não ia deixar aquilo me massacrar, não ia deixar aquele peso daquele sentimento. Aí provavelmente ele voltaria lá e ia reagir ao grandalhão que intimidava ele na escola, né? Ou ia se colocar numa posição contrária, justamente na posição de quem faz o bullying. Porque muitas vezes a gente vai fazer essa compensação, agir diferente, é se colocar numa posição extremada e, portanto, numa posição moralmente também questionável. Então, interessante pensar nesse ponto. Vou avançar aqui sobre o que ela coloca sobre auto-perdão. Vejam só. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, iluminar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Dar um atrito com imediato natural ouvido do incidente. Aqui tem coisas interessantes, né? A gente sendo vítima ou sendo algoz, dá para se exercitar, dá para exercitar isso daí, né? Como a gente pode olhar para trás reconhecendo o erro, não transformando aquilo, colocando panos quentes, né? No final das contas nem foi para tanto, né? Mas entender que a gente deve reparar aqueles prejuízos e aceitar que a gente tem fragilidades, e essas fragilidades podem ser fortalecidas.
Quando a gente é vítima, eu estou usando essa nomenclatura, gente, mas assim, vamos pensar quando a gente acha que sofreu o dano ou quando a gente acha que fez, né, que é responsável pelo outro. Até porque isso tudo é bem relativizado, né? Às vezes não é o fato, e Joana coloca isso em outras obras, não é o fato, às vezes a ideia do fato, a interpretação, ela já nos causa essa sensação, né? Então, sendo fato ou sendo interpretação, a gente se coloca em posição de se responsabilizar ou de achar que o outro é responsável. Na posição de vítima, a gente deve entender que as circunstâncias agora são diferentes. Então, aquela pessoa que me maltratou no passado, agora é outra pessoa, eu sou outra pessoa, as circunstâncias mudaram. Então, Joana coloca que a própria ressignificação mental disso já traz uma mudança do fato. Quando você visualiza ou simplesmente percebe que as pessoas são diferentes agora, que você não faria a mesma coisa, talvez o outro também não fizesse, isso tudo já traz uma mudança no padrão mental e já traz uma amenização para esse sentimento de mágoa. Quando nós somos algozes e a gente pensa que olha para trás, reconhecer o erro é algo importante, é o primeiro passo, como a Joana coloca, não entender como se não tivesse agido incorretamente, reconhecer. Reconhecer o erro é o primeiro passo. Depois, trabalhar essa culpa. Trabalhar essa culpa tentando ressignificar o peso emocional daquele fato. Também tentar reparar os danos. E reparar os danos, gente, inclui falar, se possível, com a pessoa, né? Ou aquele que te fez algo, ou para quem você fez. E se é possível, ótimo. E, gente, não implica você tentar se reconciliar, pedir perdão e a pessoa não perdoar. O que ela faz depois com o seu movimento é uma questão dela, não é seu. O seu passo é estar disposto a reparar esse dano e se colocar na posição, né, de quem vai atrás e tentar o apaziguamento com esse companheiro. Se não é possível, porque a pessoa desencarnou, você pode usar técnicas de visualização. E, nossa, como essas técnicas são usadas? Joana coloca que de várias maneiras a gente pode usar essa técnica de visualização. Colocando aquele que foi a nossa vítima, o algoz, diante de nós mentalmente e tendo um diálogo franco, único, em que você diz o que tem que dizer realmente numa reflexão, né, numa reflexão mais profunda e visualiza como seria esse diálogo, inclusive criando a fala do outro, né? Na psicologia, a gente tem várias técnicas que têm a mesma função dessa visualização. Uma delas é a cadeira vazia. Então, você senta num lugar, coloca uma cadeira vazia à sua frente. E mesmo que você não faça isso fisicamente, né, você pode fazer isso imaginando também. E imagine que essa pessoa está sentada na cadeira vazia à sua frente. Então, ali, de frente para ela, você pode criar o diálogo mais honesto, mais verdadeiro que você puder com o outro. E aí fazer essas pazes. Se colocar na posição de quem pede perdão, de quem perdoa. E nesse diálogo, transmutar, transformar aquelas emoções que são tão negativas ligadas àquele passado. Tem uma outra também que a gente usa na psicologia, que é a do palco. Né? Você se imagina num palco de teatro e na plateia tem várias pessoas, e dentre elas estão aquelas com quem você tem uma desavença, por uma razão ou outra. E aí você convida cada uma dessas pessoas, né, a ir até o palco, e é como se a pessoa tivesse a chance de falar em público tudo que ela pensa e sente, e você também, tudo que pensa e sente a respeito do outro. E ali tem um diálogo também, um apaziguamento nessa relação. Então, mesmo que não seja possível você estar fisicamente com o outro para quem você causou dano, você pode usar essas técnicas. Além disso, às vezes você não vai poder fazer porque a pessoa passou pela sua vida, foi embora, mora em outra cidade, mesmo estando viva ainda, mesmo estando encarnada, ela não mora mais perto de você, você não tem acesso a ela, mas você pode fazer isso para os outros. Então, para aqueles outros que vierem à sua frente, para os outros que aparecerem na sua vida, né? Então, para aquele que você não pode ceder ajuda, você pode ajudar aos que ainda vão passar pelo seu caminho. E assim você se coloca numa posição de fazer esse bem. E essa reparação tem a mesma, também acontece aí.
Então, a gente falou, reconhecer o erro, trabalhar a culpa, fazer esse apaziguamento, essa reconciliação, a reparação do dano. E, por último, trabalhar na sua recuperação pessoal. Entender que a gente errou, todo mundo vai errar, ainda vamos cometer mais erros, mas a gente fazer a proposta de não errar mais. Então, é a fala de Jesus, né? Vá e não peques mais. Manter a vigilância. E como Jesus é um exemplo, é o maior exemplo para a gente, né? Do perdão. Então, o quanto a gente deve perdoar o outro. Como é que está esse perdão para você? Como é que é para você também se perdoar pelas suas faltas? E se propor a não fazer mais aquilo? O quanto você consegue, nessa proposta, realmente executar? São reflexões que a gente vai fazer ainda aqui na frente. Eu trouxe para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4, vejam só. Kardec coloca: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Item 5. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Qual dos três é você? Aquele que perdoa os inimigos, pedindo perdão para si próprio? É aquele que consegue perdoar as ofensas e se mostrar melhor do que era também? Como é que isso funciona dentro da sua casa? Com as pessoas que lhe são mais caras, que são mais próximas? Eu trouxe aqui até uma reflexão de Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, no capítulo 5, sobre a dinâmica da casa e do lar e sobre os conflitos que existem na casa. Ela reflete: as atitudes inamistosas contínuas denunciam sentimentos infelizes que não foram superados e ressurgem do inconsciente em revides pelos acontecimentos inditosos do passado. Quando eu estava lendo esse trecho, né, do Constelação Familiar, gente, eu fiquei refletindo o quanto, às vezes, a gente carrega a mágoa, a gente não compartilha com o outro, nem deixa que ele saiba, mas a gente mesmo não assume que é aquilo. Né? Quantos de nós acabamos agindo diferente com algum familiar, com um amigo, por algo que ele fez no passado, a gente não consegue superar, então volta e meia a gente fala sobre aquilo. Né? Ali no slide anterior, né, quando ele fala assim, o auto-perdão, ou perdão, aliás, perdoar, não precisa ficar voltando no assunto. Então, às vezes a gente vai, né, se magoa com alguém, aí a pessoa vem assim, olha, você tem razão, desculpa por isso, eu não vou mais fazer isso com você, né? E aí você fala, não, tudo bem, mas olha, aquilo que você fez realmente, você fala tudo bem, mas depois você fala, mas porque realmente isso que você fez aí não se faz, né? Aí você fica elaborando com alguém que veio te pedir perdão, você fica elaborando a culpa dele. Né? Então, quantas vezes a gente parece jogar na cara do outro, né, o que o outro fez, mesmo quando ele já se desculpou? O seguir adiante é muito difícil. Né? Então, vou adiantar aqui mais um ponto, que é, além disso, ela fala assim, como nós podemos fazer a integração das nossas experiências. Então, olhar para o passado e poder enxergar esses erros como aprendizado. Fez parte do crescimento. Outro ponto é tentar integrar aquelas subpersonalidades, né? Aqueles de nós, né, como aquele momento em que nós agimos diferente, e tentar integrar isso à nossa vida de agora. Então, por exemplo, eu falei há pouco da criança que sofreu bullying, né?
Então, assim, a criança que sofreu bullying lá no passado, hoje, no presente, ela pode encontrar vários gatilhos para se sentir daquela maneira de novo. E isso não precisa ser com alguém fazendo bullying. Pode ser com um chefe que é um pouco mandão no trabalho, né? Pode ser com o marido que parece tentar impor sua vontade. E aí, nessa hora em que tem um gatilho no presente, a gente acessa todo aquele conteúdo ideoafetivo que está relacionado àquela imagem, né? Aquele fato. Então, na hora que eu fiz assim, também eu sofria bullying na escola, agora não consigo, né, jamais lidar direito com o meu chefe que é mandão, com os homens que me amedrontam, né, com uma amiga que parece ser impositiva demais, cumprimento de regra. Então, a gente acaba acionando esses nossos complexos, as nossas subpersonalidades. Aqueles conteúdos todos que a gente tinha quando era lá, aquela criança. Então, a gente traz a criança para o presente. Só que nós não somos mais aquelas crianças, né? Você não é mais aquela criança que sofreu bullying e consegue hoje ter recursos diferentes. Vamos pensar em outro exemplo, sei lá, quando a gente pensa em alguém, vamos pensar em alguém que foi algoz, alguém que abusou, né? Alguém que cometeu um abuso contra outra pessoa. Muitas vezes essa pessoa que cometeu esse abuso vai se tornar ou vai se perceber num determinado autoritarismo, numa posição, numa vivência em que você quer ser mais dominante. E aí, naquela hora em que parece ter um certo prazer, uma satisfação por agir daquela maneira, quem está falando é aquela sua personalidade. É o abusador que aparece e ganha força emocional ali. Então, a gente percebe qual é o gatilho que a gente tem que segurar. Opa, né? Não é assim, não tem razão de ser aqui. Mas a gente desperta, ou, na verdade, o ambiente também nos desperta esses gatilhos para agir de determinada maneira. Vamos pensar que o contexto ele vai influenciar, mas ele não determina. Isso eu vi numa das obras de Manuel Filomeno de Miranda, e eu faço para vocês que eu ainda vou resgatar a referência, a página certinha em qualquer obra para vocês, tá? Mas o Manuel Filomeno de Miranda coloca que o contexto ele influi, mas não determina. Então a gente deve pensar, sabe aquele, sei lá, quantas histórias a gente ouve, né? O pobre que virou rico, aí virou todo hostil, ficou petulante, né? Ele não ficou petulante porque ele era rico, porque ficou rico, ele já era petulante, né? Assim, o petulante já existia lá, né? Do mesmo jeito, quando assim, alguém que quer ser que começa, quando assume uma liderança em certa comunidade ou no trabalho, começa a ter comportamentos mais abusivos ou mais incisivos. Aquela pessoa, né, aquela personalidade, aquele jeito de ser, já existia lá. Então, o contexto, ele influenciou. Ele permitiu que aquelas características se mostrassem, mas não é determinante. Então, da gente olhar para esse passado, pensando em quem a gente foi, em quem os outros foram também, né? E pensar que agora é um contexto diferente e que a gente pode fazer diferente. E assim a gente vai se libertando ou dissolvendo essas cargas emocionais que estão ligadas àqueles eventos. Vamos avançar um pouquinho mais. Na página 105, Joana coloca assim: o acontecido não pode ser mais evitado. No entanto, deve ser considerado, dele se retirando os melhores resultados sem gerar novos agentes prejudiciais. Então, gente, novamente, o que foi. Não dá mais para ser evitado. Mas eu posso retirar dali os melhores resultados, que é o aprendizado, essa integração das coisas que eu já senti no passado e tentar fazer com que não sejam gerados novos prejuízos. A gente falou então sobre o passado, um dos sicários da alma. O outro sicário da alma é a incerteza do futuro. Como a gente pensa no futuro baseado no passado, né? E aí a gente tem aquele viés negativo. Bom, nossa, já fui muitas vezes já fui prejudicada na minha vida, no trabalho. Na minha família, ninguém dá bola para ninguém, né? Cada um por si, ninguém me ajuda. Então a gente toma aquela experiência negativa de que na minha família ninguém se ajudava e projeta que no futuro
né? Cada um na sua, assim como as pessoas, né? O companheiro a quem eu vou me juntar, ou as pessoas que eu vou conhecer, as famílias vão agir da mesma maneira. E isso dá, então, um certo pessimismo em relação ao futuro. Quando a gente pensa nisso, essa visão negativa deve ser combatida. Porque essa visão negativa normalmente acontece porque a gente se dá conta da fragilidade, da impermanência das coisas na vida física. Então, vai ter separação, vai ter morte, vai ter briga, vai ter conflito, né? Esses fenômenos que devem ser encarados, como o Joana sempre nos lembra, devem ser sempre encarados com naturalidade. São fenômenos naturais da vida. Só que a gente sofre por quê? A gente não se basta. Então, no dia que a gente tiver, né, essa visão de que isso tudo é evento natural, de que as pessoas vão se distanciar, afastar, ou, como vou lembrar aqui o Alexandre, né, no dia que a gente se der conta, ou deixar de se esquecer que nós somos seres imortais, essa impermanência vai perturbar menos. Então, as pessoas vão se afastar, vão se separar, vão brigar, vai ter desemprego, vai ter ganhar loteria. Tudo é transitório. E quando a gente olha para isso, com a noção real dessa impermanência, sem ilusão, isso deixa a gente mais conectado com a nossa realidade também interna. Então, a gente vai pensar que, assim, muito mais do que o ter, a gente vai se ocupar com o ser. E o ser é pensar naquelas potencialidades divinas. Sempre lembrando, nós somos seres divinos, temos todas as potencialidades, porque derivamos do psiquismo divino. Vós sois deuses, né? Tudo está em nós. Então, nós podemos ser, e queremos ter. Então, ter essa visão positiva do porvir, de alguma maneira, interfere e nos dá mais certeza, mais otimismo em relação ao futuro. Agora, vamos pensar que, assim, essas sensações que a gente tem, que são negativas, são também sicários. Então, assim, aquele medo, aquela insegurança, movimentos que a gente faz, provocados por essa incerteza do futuro, por lidar com essa impermanência, também são sicários. Então, veja só como ela coloca aqui na página 106. Ela fala assim: porque não desalojou dali os hóspedes indesejáveis da perturbação, medo, insegurança, desconfiança, né? As mensagens que capta em relação ao futuro são assinaladas por incertezas e preocupações. Devemos nos libertar dessas perturbações, desses hóspedes que a gente insiste em manter. E isso a gente faz por meio do pensamento, né? Aí toda hora que eu falo pensamento, eu procuro a Suzeli aqui. O pensamento, de novo, a gente mudar o nosso padrão vibratório. Aí, vou seguir ainda aqui. Ninguém se pode evadir do processo de crescimento interior. E esse imperativo da evolução apresenta-se com dúvidas a respeito de como enfrentá-lo e o que fazer enquanto o aguarda. A atitude correta está em viver cada momento intensamente, porquanto cada minuto que se acerca e passa é o futuro chegando e se transformando em passado. Então, é necessário que a gente pense, que a gente se dê conta desse crescimento interior, que não é fácil, é doloroso. E Joana usa muito a imagem, né, da semente que germina. Então, romper a casca, crescer em planta, é doloroso, é difícil, a gente enfrenta as intempéries do vento, do mau tempo. E a gente precisa assumir isso como um processo que é pessoal, intransferível. E que essa mudança, tirar os hóspedes indesejáveis, conseguir enxergar com serenidade, com paciência as nossas responsabilidades perante a vida, é um processo inevitável, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, quando a gente pensa que tem que fazer esse processo, a gente se amedronta de novo. Porque a gente entra naquele ciclo de se não deu certo no passado, não vai dar no futuro, e a gente entra num ciclo de pessimismo e de insegurança, né? Vou avançar, aliás, não. Vou falar mais algo a respeito aqui que é interessante, sabe? Uma reflexão que me veio.
Quando a gente pensa que tem que fazer as coisas, que tem que se movimentar, e como isso exige um processo nosso de mudança, a gente lida com a procrastinação, esse é um ponto, né? Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer até, percebe, mas a gente se ocupa de outras coisas. Joana fala que muitas vezes a gente vivencia uma certa balbúrdia, quando a gente planeja um monte de coisas para o futuro, e são tantas coisas de maneira tão desorganizada que a gente acaba priorizando os equívocos. A gente acaba priorizando aquilo que não está relacionado aos valores mais elevados, aos valores morais mais elevados. Então, para toda a vida é necessário um planejamento. E veja só o que Joana coloca a respeito disso, né? A soma dos segundos transforma-se em milênios. É mais execuível realizar-se em cada pequeno lapso de minuto do que aguardar a sucessão dos anos. Quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Essa ordem, registrada no subconsciente, faculta que se consome o programa estabelecido. Gente, está a chave da nossa realização aí, não é? Olha só, se a gente fica... a gente tem uma tendência a ficar procrastinando, ou seja, a gente não estabelece hora e ocasião. A gente tem uma tendência a deixar para aquele um dia. Um dia, quem sabe, eu vou fazer meu mestrado. Um dia, quem sabe, eu vou fazer meu trabalho voluntário. Quando houver oportunidade, assim que houver oportunidade, eu corrijo aquele erro. Assim que houver oportunidade, eu peço desculpa para ele, né? Quando a gente entra nesse movimento, a gente coloca no futuro remoto, o futuro lá na frente, que é esse o certo, né? A gente coloca lá no futuro que é ilusório. E Joana desperta, então, para que a gente possa fazer no aqui e no agora. É um passo de cada vez. Um livro se faz com a primeira linha, com a primeira palavra, né? Então, eu até fiquei pensando, quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Eu, outro dia, me dei conta. Falei assim, poxa, acho que eu podia voltar a fazer exercício, sei lá, até na academia, sei lá. Aí eu pensei, pô, não, mas eu vou emagrecer um pouco antes de fazer exercício. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, não, eu tenho que fazer uns exames, mas ixi, se eu fizer agora, que eu acho tanto de comida que vai dar o meu colesterol, vai estar lá em cima. Então eu vou mudar minha alimentação um pouquinho, que aí eu faço o exame de sangue. Já viram isso? Eu acho que tem gente que faz. Ou então fala assim, não, eu vou tomar, eu tenho que voltar naquele médico, mas eu nem tomei o remédio, então eu vou tomar primeiro. Aí a gente modifica o nosso comportamento para se mostrar lá o que seria o ideal, né, perto do ideal, e a gente procrastina com isso. Então, assim, o que você tem que fazer, você pode fazer agora. A gente define ocasião, define horário. E isso sem ansiedade, né? Sem ficar aflito pelas coisas que estão por vir. Então, quando a gente pensa nesse futuro, como resultado do aqui e do agora, é muito mais fácil a gente perceber que a nossa ação de agora, pela lei de causa e efeito, gente, é certo. Né? É como a fala da sementeira, né? A colheita vem conforme a sementeira, não é isso? Conforme a qualidade da sementeira. Então, a gente tem que pensar, a gente não precisa se inquietar. Eu até trouxe aqui Mateus, capítulo 6, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Hoje, o que eu consigo fazer? Se hoje é possível, eu faço agora. Tem coisas que vão ficar, a Joana fala, tem coisas que vão ficar para amanhã. Mas vão ficar para amanhã sem aquele peso, né? Com tranquilidade. Hoje não foi possível, faço amanhã. Mas sempre atento a essa procrastinação que muitos de nós temos tendência. Né? Então, a gente tem que começar de algum ponto. E o ponto pode ser agora. O que a gente vai começar hoje, né? Aí fica a reflexão. O que você está adiando que pode começar hoje, agora, e fazer valer no futuro? Joana coloca na página 109. Muitas vezes o que nos impede, né, de agir é esse hábito que a gente tem, os nossos hábitos antigos. Olha o que ela coloca. Como decorrência da acomodação aos hábitos e ideias já digitados no nosso subconsciente, a pessoa esconde suas aspirações e valores nobres nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz, nos transtornos neuróticos, na insatisfação, que lhe constituem excusa para não lutar, permanecendo sem
o autoauxílio e transferindo para os demais a culpa do seu insucesso, da sua irresponsabilidade, da sua aceitação sem resistência. Gente, como a gente tem esses hábitos, né? Muitas vezes a gente responsabiliza os outros. Acho até que a gente comentou sobre isso no sábado passado, que assim, às vezes a gente quer mudar, mas coloca a responsabilidade para os outros, para o médico, para o psicólogo, para o marido que vai vigiar a comida dela, né? Até para os filhos a gente coloca, muitas vezes, né? Os filhos adultos, a gente responsabiliza. A gente precisa ser mais confiante da nossa mudança e acreditar que esses hábitos, essas ideias, por mais condicionantes que sejam, né, da nossa ação de hoje, podem ser modificados. Para isso, existem técnicas, e a Joana relembra aí, as técnicas na psicologia que existem, da gente se colocar numa posição de otimismo perante a vida. Isso pode ser feito com frases que vão nos autossugestionar. A gente pode fazer isso escrevendo frases que a gente pode espalhar, a gente chama de cartões de motivação, né? Cartões motivacionais. A gente pode fazer esses cartões motivacionais, deixar na sua tela do computador, né? Você vai conseguir fazer, você vai ter uma ótima palestra hoje, Patrícia, né? Você vai na porta da geladeira, né? Lembre do seu remédio, você é o que você come, você vai alcançar seus resultados, né? Você é corajosa, você tem disposição. E esses cartões motivacionais, eles têm um efeito sobre a gente, nessa autossugestão, né? Além disso, assim, a própria PNL, que eu até citei há pouco, também tem essas frases, né? Umas frases mais afirmativas, que você se coloca numa posição positiva diante da vida, diante dos outros, né? Os outros são perfeitos nas suas ações, né? E a gente pode aceitá-los como são e também aceitar a gente, né? Aceitarmos a nós próprios. Vejam só essa fala de Emmanuel no livro Vinha de Luz, na página 170, na lição 170. Ele fala assim: é imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. Gente, que lição é essa, né? E Joana ainda coloca no slide anterior, né? Ela fala assim, são os segundos, a soma dos segundos é que faz os milênios, né? Que faz o milênio. Então, que a gente possa se sentir com coragem para avançar. E é aqui, o agora, né? A gente tem que ter coragem para dar o primeiro passo. Depois a gente chega nos 1000, né? Então, a gente falou aqui do passado, a incerteza do futuro. Agora, vamos falar sobre o desconhecimento de si mesmo, que também é um dos sicários. Joana coloca na página 112. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se podem utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Essa compreensão dá-lhe dignidade, enriquecendo-o de entusiasmo a cada conquista, como perspectiva da próxima vitória. Eu acho que conseguir né, a vitória nesse passo a passo é estimulante, é viciante, né? Porque conforme você consegue, você tem uma conquista, ela mesma é motivação para a próxima, né? E Joana até fala sobre a execução das tarefas. Depois que você executa uma tarefa, a outra vai se apresentar a você. E vai se apresentar mais fácil do que era antes. Então, você dá um passo, você está mais perto do final da escada, né? E que a gente possa ter essa noção, essa clareza na nossa vida, quando a gente vai vencendo as etapas sem atropelos, né? Uma coisa que eu gosto de dizer, assim, sem saltos, a gente vai com tranquilidade, passo a passo e avançando. E, certo da lei do progresso, né? A gente segue firme. Mas ela coloca aqui, quais são esses passos ou dicas para o nosso autodescobrimento? Primeiro, eliminar as ideias perniciosas a que se está viciada. Vigiai e orai, né? Então, que nós possamos eliminar ou transmutar aquelas ideias perniciosas no seu ambiente, na sua família, com as pessoas ao redor.
né? O diálogo edificante, o diálogo esperançoso, não falar das coisas negativas por prazer ou distração, o quanto você pode fazer atividades edificantes na presença dos outros, né? Estimular o crescimento alheio. Outro ponto, cada vez interrogar-se mais a respeito de quem é e quais as possibilidades de que se dispõe para o desenvolvimento íntimo. Então, quanto mais a gente se conhece, se pergunta, quem sou eu? O que eu sinto nessa hora? O que eu penso? O que eu quero para mim? O que eu gostaria de mudar? E quais são as possibilidades que eu tenho diante de mim para mudar o meu desenvolvimento íntimo? Para favorecer esse desenvolvimento, né? Quando a gente está diante de um problema, o que aquele problema quer dizer para mim? O que eu tenho que aprender com isso? Essa semana eu estava conversando com alguém no consultório e é uma pessoa que está muito sobrecarregada no trabalho. E ela estava falando assim, nossa, tá tão difícil, tão difícil. Ela previa já a semana que ia vir, né? A semana que está chegando vai ser muito difícil, vai ser dura. Vou diminuir aqui para você tirar foto, Gleice. Vai diminuir. Desculpa, não falei diminuir. A semana que vem vai ser muito difícil. Já estava prevendo que a semana ia ser sobrecarregada. E o que aconteceu? Na semana que entrou, além da sobrecarga toda dela de trabalho, foi o dia que aconteceu todos aqueles percalços. Aí a moça que ajudava com as crianças não pôde ir, aí o marido ficou sem o carro, ela precisou deslocar com o carro, aí teve que fazer plantão noturno, então aí de repente apareceram todos. Então ela chegou exausta. E falando assim, meu Deus, o que eu preciso aprender com isso aqui, minha senhora? Né? Ela estava prevendo que ia ser o negativo e tudo aquilo pareceu se confirmar, né? E no final das contas, a reflexão girou muito em torno assim, né? O que eu posso desenvolver internamente quando eu estou aqui diante de coisas que estão fugindo do meu controle? Eu planejo uma coisa e ela vem diferente. O que vocês acham que é o exercício aí, né? A paciência, perseverança, aceitar que a gente não tem controle sobre as coisas, que o imprevisto vai acontecer e que a gente não precisa se desesperar com isso, né? Aceitar que a vida é o que é. O Divaldo fala muito assim, né? Que a nossa insatisfação nas nossas relações é que a gente não aceita que o outro é o que é. Nós somos o que somos, a vida é o que é. A gente tá no aqui e agora, né? Significa aceitar, não resistir ao que está acontecendo ali. Eu estava aqui terminando de preparar essa palestra aqui ontem à noite, né? Ensaiando o restinho. E aí meu filho ficava, vamos embora brincar, mamãe. Eu não sei o que, me mostrava uma coisa e insistia. E eu não conseguia nem olhar para cá, era um olho no peixe, outro no gato, né? Olhava para cá e eu dava atenção para ele, olhava para cá e conversava com ele. Eu falei, quer saber? Não dá conta. Porque eu não ia nem conseguir terminar o meu ensaio e nem ia conseguir brincar com ele. Eu estava resistindo, eu estava sofrendo, porque eu estava assim, meu Deus do céu, eu tenho que terminar, eu tenho que falar. Esse sofrimento ao aqui e agora. O que eu tinha ali era essa situação, eu tinha que escolher. Então, assim, sem parar, eu falei, não, tudo bem, deixa aqui, e fui brincar com meu filho, que ia dormir logo na sequência, né? E aí, essa resistência, essa insatisfação da gente com o que é, com o que se apresenta, é que causa sofrimento. E olha que exemplo simples, né? O sofrimento é assim, meu Deus, que angústia, eu quero fazer uma coisa e eu tô tendo que fazer outra. Não resiste, cede ao que é o que é, né? E use isso para o seu desenvolvimento íntimo. Sistematicamente manter-se vigilante contra a autocompaixão, a autocomiseração, né? A censura ao comportamento dos outros, a autopunição, a autodesvalorização e a inveja. Esses também são sicários, não são, gente? A autocompaixão, a censura ao comportamento do outro, o quanto a gente censura do outro quando, na verdade, a gente deveria ser crítico só com a gente, né? O quanto a gente já não faz coisas que os outros também fazem. Essa autopunição, essa autodesvalorização, devemos exercitar nossa autoestima. Preencher os lugares que ficaram vagos com a presença do altruísmo, da fraternidade, do auto-amor. E aqui fica uma dica, que também é um exercício de visualização. Quando você tem um sentimento, e aquele sentimento parece que ocupa um espaço no seu corpo, você pode usar essa visualização. Eu estou sentindo muita raiva daquela pessoa. A raiva, ela está onde? Ela está aqui na sua cabeça, está no seu peito, está na sua barriga. Visualiza a raiva.
Dá uma forma para essa raiva. Ah, tá no meu peito, parece uma pedra. Dá um movimento, dá uma impressão física, visualiza isso. Ah, a raiva tá aqui no meu peito, parece uma pedra, é uma pedra preta, escura, pesada, tá pesando no meu peito. Visualiza que você tá tirando essa raiva de lá. E tirar a raiva é quase fisicamente você visualizando isso, né? Então tira a pedra. O que você vai fazer para tirar a pedra, né? Você vai visualizar que vai fazer uma cirurgia e tirar a pedra? Você vai cuspir essa pedra? Você vai arrancar com a mão? O que você vai fazer? Visualiza, tira a pedra e coloca algo no lugar. Essa é uma técnica de visualização muito útil no consultório. Pode ser muito útil para a gente até numa forma de meditação, né? E aí eu coloco naquele lugar, então, em vez de raiva, eu coloco uma compaixão, misericórdia com aquela pessoa, indulgência, compreensão, amor, afeto. E você enche o peito com aquela energia diferente, que não é mais aquela pedra escura e pesada, agora é luz, é movimento, é leve, é leveza, né, no peito. Essa visualização também é uma técnica importante, interessante para vocês usarem. Reconhecer-se fadado ao triunfo e avançar na sua busca, sem pieguismo, sem presunção. E fortalecer aquelas fragilidades identificadas. Gente, quem é o maior exemplo desses passos todos aqui de autodescoberta? Jesus. Que nós possamos nos guiar pelos passos dele, pelo exemplo, modelo dele. De pessoa, de irmão para com os outros, né? Esse modelo de fraternidade, de amor. E que a gente possa, nesse processo dessa autodescoberta, ter no modelo dele um afago, uma esperança, uma força, para que a gente possa seguir fazendo nossas mudanças. O autodescobrimento enseja humildade perante a vida, sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor, desde o centro do si, do espírito, consciente da sua realidade e origem divina. Vós sois deuses. Que possamos, nessa manhã, né, desse sábado, desde já, exercitar as nossas potencialidades, fazer o nosso futuro no aqui e no agora. Muito obrigada a vocês, que a gente possa fazer essa reflexão agora na segunda parte também. Obrigada.